O livro de Jó é riquíssimo em ensinamentos para nós. E nós devemos, no entanto, estar analisando aquelas palavras no seu contexto, buscando compreender melhor aqueles assuntos. Aqui no capítulo 12 de Jó, nós o encontramos falando algumas coisas. O Jó era usado por Deus na sabedoria natural, como Salomão. Debaixo do sol, o Jó era bastante entendido, não como o Salomão, que viveu numa época muito posterior. O Salomão viveu numa época bem depois do Jó e também foi beneficiado com a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele foi beneficiado com muita informação que já tinha sido arrecadada. Além disto, o Salomão recebeu de Deus um dom natural de sabedoria debaixo do sol, ou seja, não é uma sabedoria espiritual, mas é uma sabedoria para viver aqui na terra, e sabedoria esta que não combate a sabedoria espiritual. A verdadeira sabedoria aqui na terra não confronta a sabedoria espiritual. Pelo contrário, a sabedoria aqui na terra é uma sabedoria que está andando de mãos dadas com a sabedoria espiritual. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que a sabedoria humana, carnal, terrena, demoníaca, é uma sabedoria que não leva a Deus, mas a verdadeira sabedoria, esta anda de mãos dadas com Deus. A mesma coisa podemos dizer da ciência. Hoje, o que se fala em nome da ciência tem muito de falsa ciência. A ciência verdadeira é tudo aquilo que foi comprovado. Hoje, o que é comprovado não dá mais ibope, não faz sucesso, não recebe destaque na mídia. O que recebe destaque na mídia são especulações, teorias, são ideias de homens a respeito do universo, a respeito de coisas do passado que não podem ser comprovadas. Esta é chamada na Bíblia a falsa ciência. Esta quer explicar a vida humana com evolução de milhões e milhões de anos. É uma questão interessante. A falsa ciência não se baseia em fatos comprovados, mas ela se baseia em elucubrações mentais, ideias tipo do Darwin. Se todas as aves são parecidas, elas devem ter evoluído de uma ave comum. Nada comprovado. Até hoje não há um elo perdido entre espécies diferentes. Não há nada comprovado, mas ganha destaque. A falsa ciência não é baseada em fatos, mas aquilo que é verdadeiro, a ciência verdadeira, comprovada, anda de mãos dadas com Deus e com a revelação de Deus, com a Bíblia também, só para você estar ciente disto. Já no livro de Jó, então, Jó fala dessa sabedoria, e ele diz o seguinte: de onde vem a sabedoria? O ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Ou seja, nós devemos usar nosso ouvido para ouvir tudo que se fala e analisar e pensar, meditar, refletir sobre aquilo que a gente ouve. Você não deve dar crédito a qualquer palavra. Hoje em dia está uma moda de circular pelas redes sociais notícias que você não sabe de onde vieram. Alarmistas são boatos criados, inventados e que circulam pela internet. Olhem, o presidente Michel Temer quer acabar com a Bíblia no Brasil. Ele diz que se não tivesse a Bíblia, o Brasil seria muito melhor. Coisas desse tipo. De onde vem isso? Evidentemente, não traz a fonte, porque não é verdadeiro.
Houve também a respeito do presidente Michel Temer, um vídeo em que editaram, no meu entender, editaram, e ele falou na ONU, ele queria falar sobre o diálogo, que o Brasil é um país aberto ao diálogo. E a palavra foi truncada ali para parecer diabo. Então o Brasil é um país que gosta do diabo. E circularam isso para denegrir a imagem do presidente. Evidentemente, ele não falou isso. Podia até ter pensado, mas não falou. Ele falou diálogo. E editaram ali, truncando a palavra para parecer diabo, e ficou bem parecido mesmo com a palavra diabo. Mas eu estou alertando para o seguinte: existe muito do que circula que não é verdadeiro e que nós temos que ouvir. Outros dizem, a ciência já provou que não sei o quê. Ciência? Quem é que fala em nome da ciência? A ciência, alguém tem autoridade de falar em nome da ciência? Não há ninguém que tenha essa autoridade de falar em nome da ciência. A ciência não comprovou nada quando é um boato, quando não se mostra a verdade. Aquilo que é comprovado cientificamente pode ser comprovado, repetido, verificado, mas existe muito disso, de boato por aí, e nós temos que prestar atenção a essas coisas. E alguém diz, mas a televisão falou que vai acontecer isso no Brasil. Meu irmão, a televisão é muito perigosa. Quem falou? A televisão não fala sozinha. Alguém falou. Quem falou? Onde é que está a fonte dessa informação? O cristão não pode ser ingênuo, engolindo o gato por lebre. E tem muita gente engolindo. Olha, a televisão falou que eles vão cortar o salário do aposentado, disso e daquilo. Olha, precisa entender quem falou, o que, qual é a informação verdadeira, qual é a fonte dessa informação. Cuidado para você não ficar reciclando coisas que você não sabe de onde vieram. Uma grande parte dessas coisas são inventadas, são boatos. E então o Jó continua, prove aquilo tudo que você ouve. Como o restante da Bíblia também diz o seguinte, você leia, verifique, analise tudo o que vier a você. Não dê crédito a qualquer coisa de qualquer jeito. Bom, a sabedoria, o Jó continua, está com os idosos? É na longevidade que se encontra o entendimento? Não. É com Deus que está a sabedoria e a força. Portanto, quando você for conferir notícias, informações, o que você ouve, palavras, pregações que você ouviu no rádio, não, mas o pregador falou isso, escute, ele mostrou na Bíblia onde é que estava a base para aquilo que ele falou. Você conferiu, fez como os bereanos em Atos 17:11, foi na Bíblia conferir o que aquele pregador falou. Tem muito pregador falando muita abobrinha e aquilo que sai da cabeça dele. Você foi conferir na Bíblia aquilo que ele falou? Então cuidado para não ficar repassando, repetindo coisas que não são de Deus. Cuidado para você não ser enredado com palavras bonitas. Qualquer pregador, para ser acreditado, tem que falar bem. Ele prega bonito, ele fala com convicção. Mas você foi conferir a base daquilo? Foi Deus quem falou? A sabedoria não está com a experiência, não está com o ibope. Não, mas aquele pregador é famoso, ele tem programa na televisão, ele falou isto. Meu irmão, ninguém vai para a televisão desqualificado. Em geral tem que falar bem, no mínimo tem que ter dinheiro, tem que editar, tem que se vestir bem, se apresentar bem, tem que falar convictamente, mas tudo isso pode ser enganoso. Tome cuidado, busque de Deus a confirmação de tudo o que você vê, o que você ouve,
porque Deus é Deus. A sabedoria vem de Deus, não é do Ibope. Não, mas olha, ele está fazendo maior sucesso, ele está viralizando na internet. Olha, isso tudo é resultado de um esforço humano de marketing, publicidade. Cuidado, isso não é qualificação espiritual de ninguém. É pelos frutos que se conhece a árvore e não pelo gogó. Não é pelo falar, não é pelo que a pessoa demonstra, mas é pelos frutos daquilo ali. Tome cuidado. Até muitos milagres são anunciados na televisão que não aconteceram, são editados, são inventados. Tem de tudo por aí. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que se fala por aí, pretextando ser sabedoria, que na verdade não é. A verdadeira sabedoria vem de Deus e precisa ser conferida para saber se realmente é de Deus. Tome cuidado para não ser uma pessoa ingênua, enredada por ventos de doutrina, uma criancice espiritual. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão.